aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias para você ficar bem informado. Vamos lá, vamos à pauta do dia. Queda no preço do arroz. Tá? Os consumidores não estão muito impressionados. Claro, pô, caiu 19 ienes só o preço do arroz no Japão. Faz sentido um troço desse? O arroz mais que dobrou o preço de um ano para o outro e só conseguiram diminuir 19 ienes o preço do arroz. Já dá para você ter uma ideia do tamanho da safadeza, tá? Então vamos lá. Grandes distribuidores ampliam a venda do arroz importado para amenizar os preços altos. Por que eu quis trazer isso? Você vai ver a diferença do setor privado em relação ao governo, o que eles estão fazendo nessa parte para diminuir o preço do arroz e para aumentar a quantidade de arroz. Existe diferença de uma forma brutal, mas você vai ver assim já. Essa daqui é em resposta a uma pessoa que escreveu aqui nos comentários. Índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, né, teve um aumento de 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado, né, mostrando que é o terceiro mês consecutivo de desaceleração do crescimento. As coisas ficaram mais caras, as pessoas estão comprando menos. Só que ainda teve uma pessoa falando nos comentários: você não sabe o que você está falando, né? Tá aí. Eu não sei o que eu tô falando, tá aí. Eu não preciso mostrar, eu não preciso saber o que eu tô falando. Já tô mostrando. Por isso que eu falo que tem umas coisas assim bem doidas. É aquela velha história. Nossa, por isso que eu falo que eu odeio política. As pessoas defendem políticos que fazem besteiras, fazem caquinhas no mundo aí, mas porque é o meu político de estimação, então eu vou protegê-lo. Por mais que eles estejam fazendo merda. Porque não há outra, como é que fala assim, palavra para fazer, porque um político que ele tá diminuindo o poder de compra das pessoas, que ele tá tirando a oportunidade das pessoas de trabalharem, mesmo que seja mercado informal, de estar comprando e revendendo, mas está tirando isso. E uma série de outras coisas. Você acha que isso é uma coisa boa para a vida das pessoas, para o cidadão? Pois é, né? Tem gente que acha que é bom. Mas vida que se segue. Então, continuando aqui. Por isso que eu quis trazer isso aqui também, porque isso aqui mostra que os Estados Unidos está o quê? Já está um pezinho para a recessão. Né? Então, mas vamos lá. Anúncios de resultados financeiros de empresas listadas atingem o pico, com mais de 30% das perspectivas de negócios prevendo declínio nos lucros. Então, o que você acha que vai acontecer aqui no Japão? Uma empresa, ela é criada para dar lucro. Se ela não dá lucro, o que ela vai fazer? Reestruturação, para ela voltar a dar lucro. Dois grandes exemplos que eu já trouxe aqui no canal, que serve um exemplo muito bom, só que é aquela versão, as pessoas ainda não acordaram para isso. Tá? O que é? Você vê que a Sharp, ela estava dando prejuízo. Então o que ela fez? Ela demitiu pessoas e vendeu parte das fábricas. Então houve que? Demissões. Houveram demissões. Nissan. Você viu que ela vai mandar 20 mil pessoas embora. Ela vai fechar, parece que 7 fábricas em volta do mundo inteiro. Que ela tem, assim, né? Incluindo o Japão. Então é aquela velha história. Empresa que não dá lucro, ela vai demitir pessoas. E é o que está acontecendo aqui no Japão a rodo. As pessoas ainda não entenderam. Esse é o grande problema. Por causa do quê? Aí eu vou defender o meu político de estimação. Com que lucro que a pessoa tem em defender o político de estimação? Pô, é burrice um troço desse. Enquanto as pessoas estão se lascando. E, por último aqui, apesar que eu não precisava nem gravar esse, tá? Porque já vai estar, grande provavelmente vai estar incluído na outra matéria. O lucro final da Enels do último ano fiscal caiu 21% em relação, né, ao ano fiscal anterior. Então você vê que até parte de petróleo está dando prejuízo no Japão. Então é aquela velha história. Esse tipo de notícia aqui, de matéria que eu estou trazendo, serve aqui para alertar quem faz investimento no Japão, no que investir, no que ficar de olho, tá? E por outro lado já mostra o quê? Que a parte
financeira do Japão para as pessoas não está legal. E que está gerando o quê? Desemprego. Só que aquela velha história que se a pessoa ela não presta atenção, passa batido. Aí eu falo assim, né? Nessa velha história. Tem muita gente que está falando assim, Japão, mas por que você fala tanto essa velha história? Porque é uma velha história que as pessoas ainda não perceberam. Aquela velha história. O novinho, com certeza não percebeu, porque não viveu isso. Mas os mais antigos, que viveram, dependendo, não estão percebendo esse tipo de fachada. Mas é aquela velha história, falta de informação. Ou não querem realmente pensar, tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá, começar aqui a matéria. Você vê que essa matéria aqui esse vídeo é um pouco mais sério. Tá, mas vamos lá. Ó. 全国のスーパーで販売された米の平均価格が18週ぶりに値下がりしたことについて、江藤農林水産大臣は歓迎したいと思いますが、消費者の方々がですね、大いに評価するような水準ではないと思いますので、まだまだこれからだと思っています。 Então vamos lá. Em relação à primeira queda após 18 semanas no preço do arroz médio vendido pelos supermercados de todo o país, aqui no Japão no caso, o ministro da Agricultura do Japão, Eto, disse: nós saudamos isso, mas não é um nível em que os consumidores apreciarão muito, e revelou que está considerando medidas para melhorar a distribuição do arroz barato estocado. Do jeito que eles fizeram, eu havia alertado. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar que eu fiz esse alerta. Que eles fizeram um leilão, eles fizeram as coisas de uma forma tão encoberta, de uma forma tão fechada, que não tinha como cobrar nada. Porque se você não sabe que o quanto foi o valor do leilão, quem foi que, entre aspas, tinha arrematado, depois o governo veio e falou, ó, fulano de tal arrematou. Mas não tinha como saber nada. Aí agora o fulano que arrematou, que é uma cooperativa do Japão, a JA, tá, falando que é problema logístico. E o problema não é logístico. Quem mora aqui sabe que a parte logística do Japão é uma logística de excelência. Se você comprar um produto e falar assim, eu quero esse produto no dia tal e tal hora na minha casa, ele está lá. Em tal hora e tal dia na sua casa. Então você vê que faz um negócio que faz sentido? Não faz. Tá? Mas, continuando aqui. De acordo com o Ministério da Agricultura do Japão, o preço médio do arroz vendido nos supermercados em todo o país na semana que terminou no dia 4 desse mês foi de 4.214 por 5 quilos, incluindo imposto sobre consumo, com uma queda de 19 ienes, pasmem, 19 ienes em relação à semana anterior, marcando a primeira queda em 18 semanas. Só que aqui eles estão pegando um preço até barato, tá? Porque já vi preços de supermercados, o arroz de 5 quilos, mais de 5.000 ienes. Então se você colocar isso no saco de 10 quilos, dá mais de 10.000 ienes. Se você colocar imposto, chega a quase a 12.000 ienes. O saco de 10 quilos. Então você vê que tem locais que a coisa do bicho está pegando. Sobre isso, o ministro da Agricultura, Eto, disse em uma coletiva de imprensa após a reunião do gabinete: gostaria de receber bem essa mudança, mas ela não está no nível que deixará os consumidores felizes e ainda há um longo caminho a percorrer. Isso é óbvio. Então ele disse, em relação à futura licitação do arroz estocado, o Ministério da Agricultura está considerando diariamente o que pode ser feito, levando em conta a situação atual. Assim que uma política for definida, gostaríamos de fazer um anúncio claro, deixando claro que o Ministério está considerando medidas de melhoria para garantir que o arroz estocado barato, liberado pelo governo, seja mais amplamente disponível. Quer melhorar isso aí? Diminui a quantidade de lote por leilão. E coloca o limite, e estipula, quem ganhou um leilão A não pode ganhar um leilão B. Pronto. Porque você vê que a Zeno ganhou nos 2 últimos leilões, ela segurou o arroz. Cadê o arroz? É fácil, pô, fazer esse tipo de coisa. Mas eles querem fazer? Não, porque favorece que as cooperativas ligadas diretamente ao governo. Então você vê que tem coisa errada aí pra caramba. Tá? Mas vamos lá.
Enquanto isso, em preparação à nova colheita desse ano, já houve uma série de iniciativas por parte da JA para aumentar o pagamento estimado. Isso aqui eu já trouxe no canal, já trouxe um vídeo no canal falando sobre isso. O que é? Eles já estão inflacionando o arroz de 2026. Então, quando tiver a colheita de outubro dessa próxima safra, ela já vai estar inflacionada em mais até 30%, de 30% a 40% mais cara que desse ano ainda. Então você vê que o arroz está cada vez mais caro, eles estão inflacionando, o próprio governo inflaciona o raio do arroz. Aí depois fala, eu não sei o que fazer com aquela cara de paisagem. Pô, você vê que o negócio está zoado, tá zoado. Tá? Ainda tem gente que fala assim, não fala mal do governo, não fala mal do Japão não, japonês, você tá aí, não pode falar mal do Japão não. Tem como falar bem? Olha só, parte da iniciativa privada. Em um esforço para aliviar os altos preços do arroz e a escassez nas prateleiras das lojas, os principais distribuidores estão cada vez mais se mobilizando para expandir a venda do arroz importado. Entre eles, a grande varejista Ion realizou uma coletiva de imprensa na Embaixada Americana, no bairro de Minato, em Tóquio, e anunciou que começará a vender o arroz produzido na Califórnia, chamado Cal Rose. Eu nunca comi desse arroz. Já estou cansado de ver esse arroz nas prateleiras aqui do Japão, mas eu não tenho coragem de comprar. Tá? Porque se for um arroz ruim, eu tô lascado. Tá? Mas é aquela velha história. Então por isso que eu não tive coragem de comprar. Mas realmente esse Cal Rose, ele está em vários locais. Mas continuando aqui. Conhecido como Cal Rose, a partir do próximo mês, no dia 6. Com uma tarifa de 341 ienes por quilo é imposta ao arroz produzido no exterior, excluindo aqueles importados pelo governo sob um sistema de acesso mínimo, a empresa pagará a tarifa para importar aproximadamente 14 mil toneladas a fim de aliviar a escassez nas prateleiras das lojas. Pasmem, olha o preço, pasmem. Isso porque a empresa está pagando, além do imposto, tá? Uma tarifa de 341 ienes por quilo. E olha o preço que eles vão vender. O preço será de 2.894 ienes, incluindo impostos, por 4 quilos. Cerca de 10% mais barato do que o arroz produzido internamente aqui no Japão. E estará à venda até o outono, quando vier o novo arroz. O Cal Rose é caracterizado por ser menos pegajoso que o arroz produzido nacional. Então, para quem gosta de arroz agulhinha, você vê que o Cal Rose, ele é um pedido melhor do que quem gosta do arroz, para quem não gosta do arroz japonês. E os pratos que utilizam, como risoto e pilaf, né, foram introduzidos no local. Então, para fazer charran também deve ficar uma beleza, tá? Como é que fala? Porque o charran com muito amido, ele vira aquela papa. Então você vê que para comer um charran bacana, geralmente é um arroz com menos amido. Então você vê que aqui, né, ele pode ser uma boa pedida. Então para quem gosta de arroz agulhinha, esse Cal Rose pode ser um intermédio entre o arroz agulhinha e o japonês. Tá? O embaixador americano no Japão, George Glass, também esteve presente na coletiva de imprensa e disse: é histórico que o produto seja vendido no Japão a lar dos consumidores mais exigentes do mundo em termos de qualidade. Temos certeza que será muito elogiado pelos consumidores japoneses. A vice-presidente do Ion, Mitsuko Tsuchitani, também disse: o estoque de arroz está acabando nas áreas urbanas. Escuta bem, é ela que está falando, não sou eu. Tá? Os estoques de arroz estão acabando nas áreas urbanas. Então queremos vender esse arroz a um preço acessível para quem quiser comprá-lo. Então já fica o alerta aqui. O tiozão já está te alertando. Quer absorver a inflação do arroz? Já trata de segurar a onda, porque você vê que a própria vice-presidente do Ion está falando: os estoques do arroz estão acabando nas áreas urbanas. Ponto. Tá? Então você vê o quão é importante, se você gosta de arroz, comer um arroz de qualidade, tentar segurar o aumento do preço,
é você fazer estoque. É uma coisa que eu já venho alertando há muito tempo. Em relação ao arroz importado, a Ito Yokado, também que vendia o arroz da Califórnia americana até o mês passado. E havia um movimento crescente para expandir as vendas em um esforço para aliviar a escassez nas prateleiras das lojas. O supermercado de Nagasaki também estão enfrentando escassez de arroz, mesmo com liberação do estoque. Embora o arroz estocado aparentemente, tenha começado a chegar desde o mês passado, não foi possível o suficiente para aliviar a sensação de escassez. E os 180 sacos de 5 quilos estocados que chegaram, né, já acabaram de forma rápida. Diante disso, a loja começou a vender produtos de Taiwan no final do mês passado. Havia cerca de 20 sacos do arroz produzido em Taiwan em exposição na loja, mas os clientes foram ouvidos dizendo: mesmo caro, eu prefiro o arroz produzido internamente. Então você vê que muita gente não gosta desses arroz importados, porque dá diferença no paladar. Eu canso de falar isso. Ainda tem gente que fala: não, o arroz americano ele é bom, ele bate de frente com o arroz japonês. Eu canso de falar: não bate. A qualidade é diferente. Mas eu não discuto. Se a pessoa acha que o americano é igual, ou o taiwanês é igual ao japonês, cada um com sua opinião. Mas pra mim, tá? Não bate. E eu nesse ponto de arroz eu sou meio chato. Mas vamos lá. Em uma coletiva de imprensa regular, o presidente da JA, Zeng Chu, Yamano, disse sobre o preço atual do arroz: esperamos que a venda do arroz estocado ajude a estabilizar o preço nas lojas. A taxa de aumento dos preços nas lojas passou de uma tendência de redução para uma tendência de declínio. Truco. E o efeito do arroz estocado estão começando a ser sentidos. Só vou te dar uma dica: se você for na loja da JA comprar arroz, não compre. Qualidade é ruim? Não. Mas é muito caro. Um dos preços mais caros do Japão é comprar direto na mão da JA. Isso porque ela é intermediadora. Às vezes ela compra do produtor ali e ela revende para o supermercado. Só que nas lojas da JA, elas vendem arroz também. Dependendo do arroz, você pode comprar ele ali sem polir, tá? Que eles falam que é aquele arroz integral. Aí eles vão polir para você ali na hora, se você quiser. Ou você pode comprar ele na forma integral ou polido para ficar aquele arroz branco bonitinho, tá? Mas sai muito mais caro, tá? Eu não recomendo comprar arroz da JA em relação a outros locais. Mas é aquela velha história, vai da opinião de cada um, tá? Isso aí, nesse ponto eu não tenho muito o que falar: faz assim, faz assado. Essa é a minha opinião. Tanto que lá em Seki, na JA de Seki, de tempos em tempos eles fazem uma feirinha fora, na parte da frente da loja. Aí eles vendem frutas, vendem arroz, etc. Por incrível que pareça, o arroz que é vendido fora é mais barato que o arroz que é vendido dentro. Por incrível que pareça. E a koshihikari. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado nessa parte de preço, tá? Mas muita gente não se atenta. Tem muita gente que só vai pegando e vai jogando dentro do carrinho. Conheço várias pessoas que falam assim: ela não olha o preço. Eu quero esse produto. Papai, não olha o preço. Daqui a pouco: nossa, estourei meu orçamento não tá dando. Mas também, tá comprando umas coisas sem ver o preço, sem tentar pegar um genérico ou tentar cortar. Fica difícil, né? Mas continuando aqui. E o presidente Yamano declarou então: por muitos anos o preço do arroz esteve num nível extremamente baixo, que nem sequer cobria os custos de produção. Isso aí, como é que se fala assim? Conversa fiada, porque se não cobrisse o custo de produção, os caras não plantariam. Tá? Tem que ter lucro? Tem que ter lucro. Toda empresa tem que ter lucro. Você vê que os caras também tentam dar uma viajada também, né? O mais importante é garantir um fornecimento estável a um preço que os consumidores e produtores possam aceitar. E ele enfatizou sua intenção de continuar produzindo arroz em resposta à demanda, enquanto monitora cuidadosamente a situação de distribuição, incluindo o estoque de arroz do governo. Sinal que eles ganharam, tá? A licitação, para ele estar falando isso na matéria.
também deixou claro sua intenção de solicitar ao governo que faça as seguintes solicitações nas negociações Japão e Estados Unidos. Fazer concessões em produtos agrícolas, pecuários que vão além do acordo Japão e Estados Unidos e abster-se de participar de qualquer negociação que comprometa a segurança e a proteção alimentar. Mas o Japão, esse é o grande problema, o Japão ele não tem condições de autossustento alimentar. Se for ver pelo certo, pela cadeia ali de produção, não tem, o Japão não dá, ele tem que importar. Então tem muita coisa, você vê que nessa parte do arroz não tem uma luz no fim do túnel. O tio Japa já tá te elucidando. Quer acreditar em mim? Não há problema. Não quiser acreditar em mim? Não tem problema. Pague mais caro. Tá. Continue aqui, vamos lá. Essa daqui é bacana. Essa aqui é a resposta à pessoa que estava, como é que fala assim, agredindo nos comentários, falando que nós não sabemos o que estamos falando. Então, como nós não sabemos o que nós estamos falando, então nós vamos trazer direto da mídia japonesa o que ela está falando. Ó, o índice de preço do consumidor americano de abril foi divulgado, mostrando um aumento de 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado, marcando o terceiro mês consecutivo de desaceleração do crescimento. Tapada. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que o índice de preços do consumidor de abril subiu 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. A taxa de aumento caiu 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas de mercado numa taxa fixa. É o terceiro mês consecutivo que a taxa de aumento desacelera e está no nível mais baixo em 4 anos e 2 meses, desde fevereiro de 2021. O que aconteceu em fevereiro de 2021? Diz para mim, Covid. Nós estamos tendo uma pandemia agora? Diz para mim? Não. Então você vê que tem governos que estão fazendo besteira e está tendo crise no mundo? Não, mas eles próprios estão criando a crise. Faz sentido? Aí aquela velha história. Pessoas que estavam no mercado informal para tentar ganhar um dinheiro para sobreviver não vão conseguir. Aí é a hora que tem que pedir dinheiro para ajuda para o governo. Aí onera mais o caixa do governo. Em vez do governo dar condições para as pessoas ganharem o próprio sustento, para não ter que ficar pedindo dinheiro para o governo, e essa pessoa que está tendo autossustento, ela está pagando impostos. Aí a pessoa que pede o dinheiro para o governo, ela acaba não pagando impostos. Porque além de pedir ajuda para o governo, ela vai pedir isenção de uma série de tributos. Então você vê que em vez do governo ganhar, o governo só perde. É inteligente para aquela, como é que fala assim, pessoa que comentou ali nos comentários, para ela isso é inteligente. Que o Trump é um puta de um negociador. Que ele está fazendo, milagre. Tá? Troféu joinha. Tá? Troféu joinha para você que você vê que está arrebentando a vida de muita gente. Mas não, eu vou proteger meu político de estimação. Porra! Quer meter, como é que fala assim, fazer tarifas, tributação? Não há problema, pode fazer. Mas não precisa fazer de uma forma que sai arrebentando todo mundo. Faça de uma forma mais moderada. Quer meter inflação no país? Vai aos poucos. Ninguém está falando que não pode fazer. Faça. Só que é aquela velha história. Não precisa sair arrebentando todo mundo, depois querer sair chantageando todo mundo e depois ficar com o fiofó na mão. Porque quem chamou a China para fazer a última, como é que fala assim, a última negociação, não foi a China que chamou os Estados Unidos, foi os Estados Unidos que chamou a China. Porque os Estados Unidos está ficando encurralado. Olha os números aí. Então se o Trump não fazer alguma coisa rápido, ele vai detonar a economia dos Estados Unidos. Só que esse acordo com a China é temporário. Isso não foi definitivo, isso foi temporário.
É 90 dias para tentar chegar num acordo. Se passar esses 90 dias e não chegar num acordo, não sabe o que vai acontecer. Mas por enquanto tem essa janela de 90 dias para tentar chegar em um acordo. Ainda está no si. Mas eu não sei o que eu estou falando. Mas continuando aqui. O chamado índice básico de preços, que exclui os preços voláteis dos alimentos e energia, subiu 2,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior e ficou estável em relação ao mês anterior. Do ano anterior, né? Ele subiu 2,8% em relação ao ano anterior e ficou estável em relação ao mês anterior. Então você vê que eles já tiveram aumento de 2,8% nos alimentos e energia. Então ficou mais caro. Por item, o preço da gasolina caiu 11,8%, enquanto os custos de moradia aumentaram 4% e os custos com alimentação fora de casa aumentaram 3,9%. Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir significativamente as tarifas sobre os produtos um do outro nas negociações comerciais, mas uma tarifa adicional de 30% continua em vigor sobre as importações da China, sim. E a China colocou em 10% para os americanos. Por que disso? Porque a ideia do Trump é tirar o déficit. Então, se os Estados Unidos apresentou os números, nós estamos em déficit com você, para poder negociar nós precisamos chegar num acordo. Então, preciso manter um pouco mais alto com você para tirar esse déficit. Tirou esse déficit, eu não sei se a pessoa que me criticou sabe o que é déficit, mas para tirar esse déficit, eu preciso manter um pouco mais alto. Aí a China, não, tudo bem. Só que aí nós vamos deixar em 10%. Vocês estão ganhando em 20% ainda. Tá bacana. Então, chegou no seu acordo? No primeiro acordo, sim. Então, por enquanto, é isso. Então, você vê que existe essa diferença, sim. Por isso que tem muita gente falando, ah lá, o Trump ganhou, ele manteve 30%. Não, é para tentar chegar num acordo. Porque se para tirar esse déficit, um lado tem que ganhar. Só que depois que tirar esse déficit, a gente não sabe como é que vai ficar. Então, a parte do mercado, a parte cambial daqui para frente, vai ficar muito instável. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Mas, continuando aqui. Por isso que eu falo para as pessoas, quer criticar, não há problema, critique. Mas critique de uma forma que tenha fundamento. Não me critica só porque o cara é o cara que o cara é o presidente. Isso não quer dizer nada. Mas vamos lá. 今日、上場企業の決算発表がピークを迎えています。コロナ禍以降好調を保ってきた企業業績。ところが来年3月までの業績見通しでは、トランプ政権の関税措置でコストの増加や貿易の低迷を見込むところも多く、先行きは不透明になっています。今日会見したホンダ。昨年度1年間のグループ全体の決算で、売上は過去最高で、本業の儲けを示す営業利益は1兆2134億円でした。Vamos, porque esse vídeo aqui tem 3 minutos e 30, então não posso colocar tudo, infelizmente, porque senão eu estou me comendo farinha. Mas aqui é o seguinte, à medida que os anúncios dos resultados financeiros das empresas listadas, quando fala em empresa listada, geralmente as empresas que estão na bolsa, tá? Que está ali para todo mundo comprar suas ações ou vender, etc. Presta bem atenção. Mais de 30% das empresas estão prevendo declínio nos lucros em comparação ao ano fiscal anterior e suas perspectivas de negócio para o ano que termina em março, né, que também estão sendo divulgadas. Muitas empresas estão prevendo que o aumento dos custos e desaceleração do comércio devido às tarifas do Trump sobre automóveis, transporte e outras indústrias e o futuro do desempenho corporativo que tem sido forte até agora é incerto. Então já dá para você ter ideia. Se eles estão alegando que vai cair, sinal que pode vir uma nova onda de demissões. Porque é aquilo que eu já expliquei. Empresa é feita para dar lucro. Começou a dar prejuízo, eles vão cortar gasto. Primeiro gasto que corta, funcionário.
Os anúncios de resultados financeiros das empresas listadas, cujos anos fiscais terminam em março desse ano, atingiram o pico no dia 13. Com mais de 380 empresas anunciando seus resultados somente naquele dia. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de matéria, porque isso aqui já dá para você ter uma ideia de como a economia vai ficar. Então já dá para você ter uma ideia se o relatório do governo vai ser mentiroso daqui para frente ou não. Além que já dá para você ter uma ideia, se você investe aqui no Japão, ficar de olho nos seus investimentos, que pode ser que a coisa dê uma degringolada. Tá? Diferente disso, você vê que a bolsa no Brasil para esses dias deu uma subida. Uma coisa assim, uma coisa bacana pra caramba. Né? Então tem muita coisa que dá para as pessoas, como é que fala assim, fazer uma grana. Igual, por exemplo, a Magazine Luiza. Dias atrás eu havia falado que a Magazine Luiza estava caindo e eu tinha comprado algumas ações para efeito, né, de oportunidade. Hoje a Magazine Luiza deu uma subida. Ela subiu 4,33%. Então se eu vender as ações que eu comprei, já vou sair no lucro. Já dou aquela tradeada bonita. Por isso que eu falo, tem coisas assim que dá para fazer oportunidade. Dá. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui o negócio da Magazine aqui. Aqui ele não mostra. Aqui ele não mostra. Eu precisava de um mais detalhado. Infelizmente não vai dar para mostrar. Mas aqui já dá para ter uma ideia. Então quem acompanha esse negócio, que gosta de fazer trade ou ganhar um dinheiro mais ou menos, o Brasil tá muito, como é que fala assim? Ele dá muita oportunidade. Por isso que quando aparecem pessoas falando mal do Brasil, que o Brasil não dá oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro na base de ações, que é para investir no Japão, eu fico muito puto. Tá? Mas é aquela velha história, né? Cada um tem que vender o peixe para o seu lado. Só que eu não vendo o curso aqui, diferentemente de outros. Mas continuando aqui, a SMBC Nikko Securities analisou o resultado financeiro de 630 empresas, cujo ano fiscal terminam em março. Né? E estão incluídas o índice de preços de ações da Bolsa de Valores de Tóquio, a Topix, e anunciaram seus resultados. De acordo com o relatório, o lucro líquido combinado e o prejuízo de 630 empresas no último ano fiscal foram um pouco mais de 34 trilhões de ienes, com um aumento de 4,3% em relação ao ano fiscal anterior. Então você vê que o prejuízo aumentou de um ano para o outro. Então, se você sabe que o prejuízo está aumentando em várias empresas no Japão, o que você pode esperar? Ondas de demissão. Então, o mercado de trabalho em si vai ficar cada vez mais concorrido para vagas de emprego? Vai. Por isso que eu falo para você, tome muito cuidado com o seu emprego. O Japa já está te trazendo aqui, fazendo uma análise geopolítica. E se você investe aqui no Japão também, já vai ficando atento. Por que eu falo ficando atento? A japonês está caindo. Aí que é o momento bacana para você comprar, porque você está pagando barato. Mas aí você tem que ver que tipo de empresa que você vai, como é que fala assim, você vai comprar, porque dependendo da empresa, ela está caindo. Pode ser que dê risco de falência, pode ser que dê. Mas tem empresas que não, que é uma queda momentânea, que depois ela vai voltar a subir. E nisso dá para você tradear ali bacana, ou fazer a famosa carteira buy and hold, comprando mais por menos. Por isso que existem oportunidades no meio do caos. Eu canso de falar isso. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu sempre falo isso. Existem vencedores no meio da zona, no meio da bagunça. Só que esses vencedores, o que é? É aqueles que estão atentos aos movimentos de mercado. E é isso que eu estou tentando trazer para você e te ensinar. Que esses movimentos, dependendo, dá para você fazer uma grana, dá para fazer uma grana. Bitcoin subiu semana passada. Era momento de comprar? Não. Você tem que esperar o momento de queda.
Porque você vai comprar mais por menos. Se você compra no momento de alta, naquela euforia, está subindo, então eu vou comprar para aproveitar a valorização. Você está comprando caro. Isso é burrice. Tá? Para quem quer ganhar dinheiro com ações de renda variável, isso é burrice. Não é legal. Tá? Mas aquela que está caindo, você tem que ficar esperto também, que tem empresas que pode ser que quebrem realmente. Igual no caso da Nissan. A Nissan está caindo. Eles estão fazendo de tudo para levantar. Então, se você comprar ações agora da Nissan a preços baixos e segurar, você pode ter uma bela valorização no futuro. Mas você tem que ficar de olho. Se você sabe que a Nissan está perigando de quebrar, você fica de olho. Porque se der um outro alerta, que a coisa degringolou mais que já está, aí você vende. Porque para você não tomar prejuízo. Tá? Mas de qualquer maneira, fique atento. Enquanto isso, o foco da perspectiva de negócios para o ano que antecede março do ano que vem, que será publicada junto com o anúncio dos resultados financeiros, está na extensão daquela em que ela refletirá os impactos das medidas tarifárias impostas pelo governo Trump. Porque o que saiu agora, essas quedas agora, não tem nem dedinho de Trump. O que sair daqui para frente vai ter o dedinho do Trump. Tá? Por isso que você vê, por isso que eu falo que o Japão já estava ruim das pernas. Porque você vê que o relatório que já saiu não tinha dedinho de tarifa de Trump, mas já estava tudo ruim das pernas. Imagina daqui para frente. Por isso que eu falo, tomar cuidado. Na extensão, ela refletirá os impactos das medidas tarifárias impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos. Com 359 empresas, aproximadamente 57% do total, esperando que o lucro final em relação ao ano passado, em 224 empresas, aproximadamente 35% do total, espera a diminuição nos lucros. O declínio nos lucros será particularmente grande nos setores de equipamento de transportes, incluindo automóveis, aço, transporte marítimo. E as empresas esperam ser afetadas pelo aumento do custo devido às tarifas do governo Trump e à desaceleração do comércio. Então você vê que nós temos dois fatores, tarifa e comércio ruim. Por causa do que? Inflação. Então tome cuidado, tá? Você que é investidor aqui no Japão, em determinadas empresas. Mas, por outro lado, tem as oportunidades também. Dá para fazer grana agora? Tem que fazer grana. Mas, pelo amor de Deus, por tudo que for mais sagrado, não invista tudo de uma vez. Porque o mercado ele tem a parte de flutuação. Se você investe tudo de uma vez e você fica sem dinheiro, se der uma nova queda que você pode comprar mais barato, você não vai ter grana. Então, invista aos poucos. Pelo amor de Deus. Tá? Mas, continuando. Além disso, 44 empresas, ou cerca de 7% do total, não divulgaram suas perspectivas de negócios. Muitas delas citando a incerteza no impacto nas medidas tarifárias. Como motivo, uma delas é a Mazda. Você vê que a Mazda ela não colocou o prospecto dela. Sinal que eles não estão sabendo o que fazer. Mas, infelizmente, uma empresa daquele tamanho, a Mazda, sem ter noção ou proporção de futuro, é tenso. As previsões combinadas de lucro para 586 empresas que anunciaram suas previsões de lucro são de 7,5% menores do que o resultado do ano passado. E o desempenho corporativo, que permaneceu forte desde a pandemia de Covid, agora enfrenta incertezas devido às medidas tarifárias. E uma outra coisa que muita gente se esquece. Se você for, tiver investimentos aqui no Japão, os seus ganhos de dividendos, grande provavelmente, serão mais baixos. Por causa do quê? Por causa disso. Então, se você começar a ganhar menos dividendo, menos JCP, daqui para frente, você já sabe o tamanho da queda em relação à sua renda variável, por causa desse tipo de coisa. Por isso que ter uma variação, ter uma carteira variada é muito importante. Não saia fazendo investimentos em uma coisa só, pelo amor de Deus, porque se a queda for alta, você vai junto.
Então não o faça, pelo amor de Deus. Invista de forma variada. Tá? Algumas empresas dizem que não conseguem refletir o impacto das medidas tarifárias do governo Trump e sua previsão de lucro para esse ano fiscal, pois é difícil prever o impacto. Por exemplo, a FDK, que é uma empresa de baterias com sede em Tóquio que produz baterias de níquel hidreto metálico para uso em aparelhos eletrônicos em uma fábrica da província de Guma. Também exporta para o exterior. Em abril, a empresa anunciou sua previsão financeira para o ano fiscal de 2025, prevendo vendas de 60 bilhões de ienes e um lucro líquido de 600 milhões de ienes. Uma redução na receita e um aumento no lucro em comparação ao ano fiscal de 2024. Por causa do quê? Flutuação do dólar. No entanto, a empresa declarou que atualmente está examinando o impacto nas medidas tarifárias do governo e ainda não refletiu sobre esse impacto. Isso se deve ao impacto das medidas tarifárias do governo Trump em particular. E as perspectivas difíceis para o comércio entre os Estados Unidos e China. Mas esse tipo de coisa não é tão difícil assim de fazer o prospecto. É aquela velha história. De início, quanto será que vai cair? Eles fazem uma ideia, 5%. Então se cair 5%, você tira 5% do valor que você acha que você vai faturar. E assim vai. No outro mês, se for fazer a escala de juros compostos, quanto você acha que vai cair? 10? Então você coloca lá 10. Só que aí você vai 10 e assim vai. Você vai aumentando progressivamente, porque recessão, a escala é só aumentar, não diminuir. Então você vai aumentando o número, como é que fala assim? A margem que vai ter menos pedidos para você. E nisso vai diminuindo sua lucratividade. Aí nisso, dependendo, se quiser colocar flutuação de dólar também, uma margem dá para colocar. É questão de querer fazer, mas dependendo da pessoa não quer fazer, né? Para as empresas, os Estados Unidos e a China são mercados importantes, com suas vendas combinadas, representam 40% do total das vendas no exterior. Então você vê aqui, vamos fazer uma análise, que coisa rápida. 40%. Se os Estados Unidos diminui a venda ali, e a China também não compra, o que vai ter? Menos 40% no faturamento. Como é que ela vai conseguir sustentar o emprego dessas pessoas com menos 40% no faturamento? Ela vai ter que demitir. Tá? E aquelas pessoas que vão ficando ali é que vão, equilibrando a balança da empresa. Questão de trabalho e lucratividade. Por isso que quanto menos as empresas elas vão declarando, redução nos lucros, maior a chance de demissões das pessoas. Por isso que eu gosto de trazer isso, esse tipo de coisa, para alertar que o mercado de trabalho no Japão não está bom. E você vê que isso aqui são empresas listadas na bolsa, que eu estou trazendo para você. Então você vê que são empresas de capital, entre aspas, aberto ali, que estão suscetíveis a grandes flutuações. Só que nisso emprega várias pessoas, e não só japoneses, estrangeiros no geral. E essas pessoas, dependendo, correm o risco de serem demitidas, um grande risco. Igual essa, por exemplo, 40%. É quase 50% do faturamento da empresa. Pô, é muita coisa. Algumas das baterias de níquel hidreto metálico produzidas pela empresa são enviadas para a China, onde são usadas em barbeadores elétricos, escovas de dente elétricas, equipamentos médicos e outros dispositivos. E também são exportados para os Estados Unidos. No entanto, os fabricantes como as fábricas na China teriam cancelado pedidos de baterias e negociado reduções de preços até recentemente. Acreditamos que a empresa está reduzindo sua aquisição de baterias em antecipação a uma queda nas vendas dos Estados Unidos devido ao aumento das tarifas. Olha aí. Você vê que a empresa ela compra do Japão para fabricar nos Estados Unidos, para fabricar na China para mandar para os Estados Unidos. Olha a cadeia de valor. Então você vê que se aqui para e aqui para. Então você vê que para em 3 pontos. Olha que doideira. Então já dá para você ter ideia do tamanho do impacto.
Ainda vem aquela pessoa falando, japonês, você não sabe o que está falando. Imagina se eu soubesse o que eu estou falando. Né? Mas, continuando aqui, Hiroaki Inagawa, gerente-geral da divisão de baterias e níquel hidreto, afirmou: é extremamente difícil prever como isso afetará nossos negócios futuros. É possível que a situação geral do mercado piore com a queda do consumo dos Estados Unidos, pois por isso é difícil prever tanto as vantagens quanto as desvantagens. Os Estados Unidos e a China anunciaram que concordaram em reduzir significativamente as tarifas adicionais que haviam imposto um para o outro. Isso aí já estamos careca de saber, já falei várias vezes aqui, né, mesmo nessa matéria aqui. Né? Aí aqui tem um pouco das empresas. Né? Algumas empresas que já anunciaram, eu trouxe algumas para você e vou trazer algumas outras. Honda. Honda prevê queda de 70% no lucro. Você vê que é muita coisa. Tá? A perspectiva da Honda para o desempenho do grupo no ano fiscal de 2025, que prevê quedas, né, prevê que as vendas cairão em 6,4% em relação a 2024 para 20,3 trilhões de ienes. E o lucro operacional, que representa o lucro principal da empresa, cairá 58,8% para 500 bilhões de ienes. E o lucro líquido cairá, que é o lucro final da empresa, o lucro líquido, 70,1% para 250 bilhões de ienes. Tá? Todos declínios significativos nos lucros, isso é óbvio. Tá? Principais fatores são o impacto da política tarifária do governo Trump nos Estados Unidos e as flutuações de câmbio. Tanto que saiu uma matéria só para isso, eu não vou trazer aqui por causa do tempo. Só que eles já haviam falado também na matéria que eles vão transferir parte da produção aqui do Japão para os Estados Unidos. Então vai haver demissões na Honda. Isso é fato. Os resultados financeiros do ano fiscal de 2024 do SoftBank Group demonstraram um lucro líquido em 1,1533 trilhão de ienes. É a primeira vez em 4 anos que a empresa registra um lucro líquido. O principal fator disso foi uma melhora nos desempenhos dos principais fundos de investimento da empresa. Então você vê que não são nem os negócios da empresa, é o fundo de investimento dela. Tá? À medida que os preços das ações dos alvos de investimento aumentaram. Então você vê que os negócios da SoftBank estão uma porcaria. Você vê que a parte de internet e outras coisas não está dando lucro. A única coisa que deu lucro na SoftBank foi o quê? Fundos de investimentos da empresa. Olha que doideira. Né? Por isso que eu falo para você, dá para ganhar dinheiro com ações? Dá. Mas a pessoa tem que saber o que fazer. Tá? A Zensho Holdings, que opera a rede de restaurantes Sukiya, anunciou seus resultados financeiros para o ano fiscal, revelando que as vendas totais do grupo ultrapassaram 1 trilhão de ienes, a primeira vez para uma empresa de restaurante nacional. Olha aí, então você vê que vender gyudon dá dinheiro. Né? As pessoas poderiam tentar fazer isso no Brasil também. Eu sei que no Brasil tem uma... Eu não lembro qual empresa que é. Eu sei que tem uma lá que vende gyudon. Né? Mas você vê que gyudon dá dinheiro. Né? No Brasil, depende se a pessoa tentar fazer, pode ser que dê uma alavancada. Devido a uma série de incidentes com objetos estranhos encontrados nos produtos, não é objetos estranhos, tinham rato, acharam barata dentro do gyudon, tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. As vendas diminuíram em abril, mas esperamos ver um aumento nas receitas no ano fiscal de 2025. Então tome cuidado se você come no Sukiya, tá? Eu falo assim porque tem muito tempo que eu não como lá. Então, como é que fala? Não. A Suzuki anunciou seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2024, mostrando que os lucros operacional que representam suas vendas, isso aqui eu não preciso falar que eu trouxe no vídeo passado, tá? Mas foi por causa do quê? Que ele desmamou dos americanos. A Mazda também trouxe no vídeo passado, a Kobe Steel trouxe no vídeo passado, Enel, tá? Enel eu não vou falar agora, é melhor falar agora que acho que não vai dar tempo de trazer como é que se fala? A matéria completa que ia trazer nesse vídeo aqui, eu acho que não vai dar tempo. Então vou trazer esse resumão aqui. A Enel Holdings, a maior refinaria de petróleo do Japão, viu seu lucro líquido no ano passado
cair em mais de 21%. Então, se você investe em petroleiras aqui no Japão, no caso da Enels, se prepare que você vai ganhar menos dividendos, né? Em relação ao ano anterior, devido à queda no valor de seus estoques de petróleo bruto e outros ativos causados pela queda dos preços internacional do petróleo bruto devido às tarifas americanas. Tá? Então já sabe que se você que tem ações da Enels aqui no Japão, espere menos lucratividades esse ano. Então é isso aqui, né? A Shiseido já também tinha falado no vídeo passado. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo. Aí a perspectiva aqui do Japão é aquilo que eu falo. Não precisa acreditar em mim, só continue escutando. ただ、今年度1年間の業績見通しでは、関税措置や為替の変動などが影響。営業利益は 58.8% 減って5000億円。最終的な利益は 70.1% 減って2500億円と大幅な減益を見込んでいます。 Pois é. Então você vê que são só números em queda. Vou trazer um pedacinho aqui da matéria da Enels. Sobrou um tempinho aqui, então vamos lá. A Enels Holding, a maior refinaria do petróleo do Japão, viu seu lucro líquido cair, né, no ano passado em mais de 21%. A Enels Holding anunciou seus resultados financeiros do último ano fiscal. As vendas de 12,3.224 trilhões de ienes ficaram em 0,2% abaixo do ano fiscal anterior. E o lucro líquido de 226 bilhões de ienes ficaram em 21,5% abaixo. Então você vê que caiu bastante o lucro. As refinarias de petróleo são obrigadas por lei a estocar petróleo suficiente para cobrir 70 dias de produção. Mas a empresa citou uma queda nos preços internacionais do petróleo bruto devido à visão de que as tarifas americanas desacelerarão a economia global, resultando em uma queda no valor do petróleo bruto e em outros produtos estocados pela empresa, como a razão pelos lucros menores. O que isso quer dizer? Que eles compraram o petróleo a um preço alto. Agora o preço do petróleo caiu. Então o que eles compraram desvalorizou. Entende? Então, aquela velha história, prejuzão. Por isso que muitas empresas, os gestores, eles tomam muito cuidado. Por isso que o Japão estava parado até um tempo atrás, esperando a segunda negociação do Japão com os Estados Unidos. Mas eu já havia falado, o Japão não tinha carta de barganha, então não ia dar em nada. E grande provavelmente essa terceira rodada também não está com grandes caras que vai dar grandes resultados, porque o Japão, o que tem soltado para a mídia é nada. Esse é o grande problema. Ele está soltando um grande e profundo e largo nada. E esse nada, como é que você vai negociar algo com nada? É nada. Então, se o Japão ele não ceder, por um lado, e prejudicar as indústrias daqui, não terá negociação. Esse é o grande problema. Mas continuando aqui. Na coletiva de imprensa, o presidente Tomohide Miyata, da Enels, disse: as tendências no preço do petróleo bruto dependerão de como a economia se comportará, em resposta às futuras políticas comerciais e outros fatores. Portanto, evitarei de fazer previsões específicas de preços, mas continuaremos a trabalhar com o governo para garantir um fornecimento estável de petróleo. Isso é óbvio, dependendo do governo, vai lá, mete um subsídio e tá beleza. Mas já dá para você ter ideia como é que o Japão está caminhando e para onde ele está caminhando. Então isso aqui é mais um vídeo que ele quebra aquela ideia dos narnianos que o Japão tá bacana e que vai ter muito emprego. Pois é. Fala para mim qual empresa, pode ser uma só, que cai os lucros e ela contrata pessoas com a lucratividade caindo. Eu não conheço empresa assim. Toda empresa que está caindo, geralmente, ela demite pessoas. Porque ela tem que fazer reestruturação
da sua folha, para parar de ter aquela sangria. Quando a gente fala sangria de empresas, é dinheiro escoando, é sangramento, dinheiro escoando, o dinheiro que está indo embora, tá? Então ele tem que estancar essa sangria de alguma forma. E geralmente começa por onde? Pelos trabalhadores. Aí depois vai vendo as outras coisas que vai fazendo. Você não vê a Nissan que ela vai demitir, inclusive no Japão, 20 mil pessoas. Eles vão fechar fábricas para fazer reestruturação. E nisso, muitas famílias vão sofrer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu canso de pedir para você. Tome cuidado com o que você vai fazer daqui para frente. Procure melhorar seu valor de mercado. Ou faça alguma coisa para você ganhar um dinheiro a mais ali. Só que não torre esse dinheiro, pelo amor de Deus. Guarde esse dinheiro. Faça investimentos para você ter um famoso caixa 2. Não estou falando de fundos de reserva, não. É para investir mesmo, para fazer o dinheiro girar, para fazer o dinheiro trabalhar para você, tá? De alguma forma. Mas o faça, porque você vê que as coisas aqui estão ficando complicadas, tá? Eu sei que muita gente vai me criticar de novo nesse vídeo, tá? Pela forma que eu falei, mas é aquela velha história. Se a gente não traz um choque, não dá um choque nas pessoas de realidade, as pessoas, elas não, como é que fala assim? Elas não acordam, né? Aí só acorda quando a água bate na bunda. Olha, igual saiu agora. Quando estou gravando aqui, saiu agora. Estados Unidos reduzem tarifas sobre pequenas encomendas chinesas para 54%. Então é aquela velha história. Então eu vou tentar ler aqui rapidinho, vamos ver aqui para você. Agora sabemos que os Estados Unidos reduzirão a tarifa sobre pequenas remessas da China sobre a regra dos minis para 54% abaixo dos 120 como parte do novo acordo comercial entre Washington e Pequim. A taxa fixa permanecerá em $100 em vez de subir para 200, suavizando as medidas anteriores destinadas a conter as importações chinesas do comércio eletrônico. É igual a ideia da blusinha do Brasil ali, que estavam taxando a AliExpress ali, e é a mesma coisa, só que aqui nos Estados Unidos vai chegar a 54%. Então você vê que dos 120 a 54%, pô, já é alguma coisa, mas ainda assim, tudo que comprar vai ficar 54% mais caro. Então você vê que ainda está tirando a competitividade de mercado informal, das pessoas quererem ganhar dinheiro. Você vê que isso aqui eu estou trazendo para você em tempo real. A taxa fixa permanecerá em 100% em vez de subir para 200, suavizando as medidas anteriores destinadas a conter a importação chinesa de comércio eletrônico. Essa mudança na política segue as críticas bipartidárias da brecha, que permitiu um aumento do produto barato e itens ilegais entrando nos Estados Unidos. Olha aí. E a mesma coisa que aconteceu no Brasil, tá? O Tachad, né, o Haddad, ele foi lá e multa, como é que foi assim? Tarifa na importação brasileira. Você viu o que deu? Então você vê que vai tirando. Ele, em vez de ajudar o mercado informal ali a se regularizar, não, eles preferem eliminar o mercado. Só que aquela velha história, ele tira o ganha-pão de muita gente. Em vez de pegar essas pessoas que estão no mercado informal e tentar dar uma ajuda para se fazer formal, não, eles já cortam direto a pessoa. Pô, isso é a burrice, né? É menos pagadores de impostos e mais pessoas dependendo do governo. É muita burrice, tá? Mas fazer o quê? Vida que se segue, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!